Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Rodrigo Barros e este é mais um vídeo para saber quem será o próximo eliminado do paredão do BBB 25, né? Antes, como eu costumo sempre falar em todos os vídeos, a gente vê as tendências para cada um, tá? A leitura nem sempre vai ser muito bem assertiva, umas sim, outras não. Vai depender muito de como é que a pessoa está colocada no jogo, como é que está também a torcida em relação àquela pessoa, porque eu sempre costumo falar que quando a gente vai fazer uma leitura que se refere a uma eleição ou uma votação, é refletida a vontade da pessoa e mais aquelas pessoas que serão responsáveis pela eleição ou pela votação, né? Na última leitura, estava apontando a saída do Mike, né? Para mim também foi uma surpresa, porque foi algo totalmente diferente do que apontavam as enquetes, né? Mas assim, eu não poderia falar outra coisa diferente do que estava apontando no jogo. Eu até coloquei uma postagem falando sobre a respeito disso, né? Que eu fiz uma segunda leitura, não gravei, e o jogo insistia na permanência da Daniele, né? Mas é assim mesmo, gente. Vi também outros tarólogos que erraram. Algumas enquetes afirmavam também a saída do João Pedro, né? Não tanto do Mike, mas assim do João Pedro, e mesmo assim erraram, né? Eu estava vendo isso, né? Que foi algo que foi bem diferente para todo mundo, né? Então nem sempre a gente acaba tendo uma precisão, mas a gente sempre, como eu costumo falar, a gente acaba vendo ali um parâmetro. Algumas coisas se fecham, outras ficam mais ou menos na leitura e outras bem objetivas. Faz parte, tá? Então, mas mesmo assim a gente continua, a gente vê como é o caminhar de cada um, tá? Mas deixe suas curtidas, seus comentários, se ainda não são inscritos, se inscrevam e não esqueçam de ativar as notificações. E novamente está aparecendo aí o número do meu WhatsApp para aqueles que quiserem uma consulta. Aí dentro da consulta vai ser apenas para você e não tem interferência de torcida na sua vida. Vamos lá, pessoal. Vou embaralhar aqui que quem está no paredão é a Vitória, o João Gabriel e o Diego Hipólito. Hoje eu vou fazer diferente, que eu não vou deixar três montes, eu vou fazer um embaralhamento para cada participante. Então, essas três cartas são do Diego Hipólito: as nuvens, o anel e o caixão, tá? Lembrando, tá? Explicando novamente, aqui a gente não está cravando nada, a gente só está vendo uma tendência, tá? Temos aqui a carta das nuvens mostrando que a situação do Diego Hipólito agora está sob uma ameaça, tá? Mostrando que tem assim, uma carga mais forte, ainda mais com a saída da irmã dele, sobre ele para que pensamentos para que ele seja eliminado do programa, tá? Então aqui nessa carta a gente já vê que ele tem uma ameaça, tá? Por conta das votações, apesar de ter muitos aliados muito fortes, né? Levando em consideração a sua conexão com a Vitória Estrada, ele consegue ter ali uma margem que pode fortalecer em alguns momentos. Então, a sua conexão ainda com o programa, né, de ainda estar lá, está delicada, tá? A sua permanência está ameaçada. O caixão é uma carta de finalização, tá? No momento, o reflexo que a gente vê aqui, tá? É de que ele possa ser eliminado. Aqui tem um desejo muito forte do público para que ele saia do programa, tá? Então ele corre o risco por conta dessa delicadeza ali da saída da irmã dele, tá? A sua conexão com a Vitória Estrada, tá? Faz com que ele ainda tenha uma resistência, mas não é muito forte no momento para que ele se garanta no programa, tá? Vamos ver se ele consegue dar uma virada até terça-feira, né? Para ver se ele consegue sair dessa tendência de sair, né? Da sua fase no jogo,
ser encerrada. Mas no momento, o reflexo dele é de que parta para uma eliminação. Nas cartas do João Gabriel, tá? Nas cartas do João Gabriel temos os peixes, o urso e a chave, tá? Olha só, a carta dos peixes fala muito do coletivo, né? Ou seja, a gente tem a união assim de torcidas, né? Como ele tá ali no grupo da Renata, apesar que a gente sabe que as pessoas que torcem pela Renata não têm uma boa visão a respeito dele. Ela ficou chateada, né? Ali com o João Gabriel, com os gêmeos no geral, né? Mas ainda assim tem assim uma votação que consegue dar uma força para ele, tá? O urso tem o seu alimento que é os peixes, né? Ou seja, ele de alguma forma consegue ganhar força durante a votação e existe a possibilidade, tá? Existe a possibilidade dele ter ali uma virada, de encontrar uma saída por conta desse embate entre ele e o Diego Hipólito, tá? Então o jogo está mostrando que no momento, tá? Apesar das pesquisas estarem mostrando que ele tem uma forte tendência a sair amanhã, ele de alguma forma pode conseguir força, tá? Ele conseguir um suporte um pouco a mais, né? Às vezes até por conta dos fãs, né, da votação, de aliados, enfim, né, dele conseguir ultrapassar, ou melhor, no caso, né, o Diego Hipólito, quando a gente está falando de votação para eliminação, o Diego Hipólito acabaria ultrapassando um pouco a mais, né, ou seja, ele ficar um pouquinho a mais para trás, né, e isso salvar dele não ser eliminado e ele ganhar força, entendeu? Porque assim, os gêmeos, de certo modo, apesar das pessoas se incomodarem muito da postura deles e não terem uma grande entrega como jogadores, mas como em provas, a gente tem que dar o braço a torcer que eles são bons em provas, entendeu? Mas essa leitura aqui mostra que ele consegue ganhar uma força e a chave mostra um caminho se abrindo para ele. Tá? Então aqui no momento não está mostrando ele sendo eliminado, tá? No momento não. Vamos ver se isso muda até lá, mas assim, a leitura aqui está se mostrando muito positiva para ele. E aqui da Vitória Estrada temos a Lua, o Jardim Estrelas. Aqui diz que não, ela não vai ser eliminada amanhã, tá? Não tem nenhuma carta que aponte isso. Primeiro, porque a carta da Lua é uma carta que fala de fama, de destaque, né? Ela consegue puxar os holofotes para ela, né? Ela pode não ser considerada por muitos uma boa jogadora, mas ela é colocada ali como aquele personagem de BBB que traz entretenimento, né? Pelo menos com suas falas, com a sua postura e tal, né? Então vamos dizer que é aquela que alegra o ambiente. Só que aqui mostra que ela tem ali ao redor dela contatos muito forte, uma fanbase muito forte. Então, assim, não tem muito o que dizer, não tem ali aquela força de sair do paredão, tá? Então, ser eliminada no caso, né? O jogo não tá mostrando ela sendo eliminada, não. Não tem nem como apontar isso para ela, e fora que nas pesquisas mostra que ela, neste, né, ela tá como café com leite. E as cartas confirmam que ela permanece na casa. Então, fazendo aqui uma comparação entre as três leituras, a gente coloca a Vitória Estrada como salva nesta eliminação e o Diego Hipólito com um risco maior, apesar dele, nas pesquisas, apontarem que ele está em segundo lugar, né, para ser eliminado. Então, como a gente sabe que tem reviravoltas, né, nessas leituras, né, até nas enquetes, né? Não é a primeira vez que uma enquete apontava a saída de um e acabava saindo, às vezes, até aquele que estava bem lá atrás. Então a gente sabe que Big Brother tem ali essas surpresas. A gente está vendo aqui o reflexo tanto da pessoa quanto daqueles que querem que vença ou que saia. Agora vamos apenas aguardar para ver o que vai se materializar, se meu jogo também vai bater também com outros cartomantes. Vamos ver
como é que tá a situação. Tá bom, pessoal? Até um próximo vídeo.